A história de hoje começa 33 anos após a queda de Ark, o momento que uma raça alienígena chamada Votann invadiu a Terra. Desde então, a paisagem do planeta foi transformada. Em seguida, nós somos apresentados ao nosso protagonista, Joshua Nolan, que estava dirigindo com a sua filha adotiva alienígena, Arisa. Então foi descoberto que eles estavam procurando por coisas para catar e vender, para que possam se dar ao luxo de ir para a Antártida, que agora é aparentemente um paraíso místico. Depois de um tempo dirigindo, os dois chegam a uma nave espacial destruída e começam a procurar por tecnologia aproveitável. Logo depois, eles encontram uma fonte de energia esférica, aparentemente valiosa, mas antes que possam sair de cena, são atacados por uma gangue alienígena, chamada de Spirit Riders, que fazem a Arisa de refém e exigem tudo o que eles têm. A dupla os distrai e conseguem escapar de alguma forma, mas a Arisa é baleada no processo. Como resultado, o Nolan tem que carregá-la consigo. Ao atingirem uma distância segura, eles escutam alguns barulhos estranhos, fazendo-os parar. Sentindo o perigo iminente, o Nolan rapidamente esconde a esfera sob uma árvore quebrada e toma uma medida cautelosa. Momentos depois, eles são cercados por criaturas mutantes parecidas com aranhas que lançam seu ataque contra eles. O Nolan começa a atirar nessas criaturas, até ficar sem munição. À beira da morte, um grupo de xerifes aparece para ajudá-los e afasta as criaturas dali. Após isso, pai e filha são escoltados até o assentamento próximo chamado de Defiance, que foi construído nas ruínas de St. Louis, Missouri. Atualmente, as pessoas lá estão celebrando o aniversário do fim das guerras Pali e da fundação da Defiance, que agora abriga uma comunidade diversificada de sobreviventes humanos e Votann. Nessa ocasião, a prefeita da Defiance, Amanda, faz um breve discurso no qual expressa sua gratidão a dois benfeitores que cobriram as despesas desse festival. Um rico e influente Catan, chamado de Datak, e o proprietário das minas, Raf Mikal. Esses dois indivíduos são rivais que desejam dominar um ao outro, de certa forma semelhante à disputa entre Bezos e Musk, que buscam dominar um ao outro. Ao contrário, o filho do Datak, Alak, e a filha do Rafé, Shirse, parecem gostar um do outro. Na cena seguinte, o Nolan e Arisa são levados à instalação médica de Defiance, onde um médico chamado Uli trata dos ferimentos enquanto a garota se recupera. O Nolan é convocado pela prefeita para questionar detalhes sobre eles. Amanda pede a ele que deixe a Defiance assim que se recuperarem, mas ele insiste que, antes de partir, eles precisam ganhar dinheiro, pois foram roubados pelos Spirit Riders. Ao escutar isso, a prefeita sugere que ele vá para a casa de prostituição, pois seu rosto bonito será facilmente aceito lá. Mais tarde naquela noite, Alak e Shirse são vistos dançando em um bar. Seu momento romântico é abruptamente interrompido pelo irmão mais velho da Shirse, o Luke, que desaprova fortemente a relação deles. Ele ordena que o Alak se afaste da sua irmã, mas ele nega. Isso causa uma briga entre os dois, mas são separados pelo irmão mais novo da Shirse, o Quent. Após isso, o Luke deixa a cena alegando ter um compromisso, mas misteriosamente desaparece. Enquanto isso, sem dinheiro e equipamento, o Nolan e Arisa tentam fazer fortuna rapidamente através de um prêmio. Foi descoberto que a arena de lutas é de propriedade do Datak, que ganha dinheiro apostando no seu lutador mais forte. Para surpresa de todos, o Nolan consegue derrotar o oponente e ganhar uma quantia substancial de dinheiro. No entanto, a maior parte dos seus ganhos é confiscada pelo Datak, que alega que o Nolan usou um golpe ilegal abaixo da cintura. Sem outra opção, o Nolan vai até a casa de prostituição e se envolve com a bartender Kenya, que é nada mais nada menos que a irmã da prefeita. Enquanto isso, a família Mikal estava jantando quando são avistados pelo xerife Clancy, que traz a trágica notícia de que o Luke foi assassinado, chocando a todos. Quando o xerife pergunta se eles têm inimigos, o Kenton revela a briga anterior entre o Luke e Alak, lançando suspeitas de que esse último é o assassino. Cheio de raiva e desejo de vingança, o Rafé parte em busca do Alak, seguido pelo Clancy. Ele o confronta em um bar, acusando do crime. No entanto, o Alak parece não saber de nada disso e tenta explicar que estava presente no bar o tempo todo. Nesse momento, Nolan, que sai de um quarto com a Kenya, percebe a situação e decide intervir. Ele tem que impedir a briga, mas o Rafé enfurecido ordena que seus guardas o levem embora. Como resultado, uma briga se desencadeia, durante a qual o Clancy é acidentalmente baleado, resultando na sua morte. Antes que a briga possa se intensificar ainda mais, Amanda aparece para lidar com a situação. Ela promete encontrar o assassino, no entanto Rafé questiona como ela vai fazer isso, já que o xerife já estava morto.
Nesse momento, Nolan se adianta, oferecendo para assumir a tarefa em troca de uma boa quantia de dinheiro. No dia seguinte, ele, juntamente com Amanda e Hef, dirigem-se à floresta onde o corpo do Luke foi encontrado. Após uma investigação detalhada da área e exame das manchas de sangue espalhadas, o Nolan concluiu que o assassino é um Indogene e estava com a perna esquerda ferida. Ao escutar isso, Amanda se lembra do seu assistente Indogene, o Ben. Ele disse que machucou a perna na noite anterior. Sem demora, o trio parte para detê-lo e atualmente ele estava plantando uma bomba na rede de êxtase. Sua intenção é destruir o gerador que alimenta o escudo que protege Defiance. Pouco depois, eles conseguem capturar o Ben, mas é tarde porque a bomba explodiu, desativando o principal sistema de defesa da cidade. Questionado sobre suas ações, o Ben diz que um exército da raça Votann chamada Vuller estava se aproximando de Defiance com a intenção de destruir a cidade. Sentindo a urgência da situação, Amanda reúne todos os habitantes da cidade para elaborar um plano de defesa. Quanto ao Nolan e Arisa, eles coletam a sua recompensa e partem em direção ao paraíso ideal. No entanto, depois de recuperar a esfera da floresta, o Nolan muda de ideia e decide retomar para ajudar Defiance. Essa decisão gera um conflito com Arisa, que escolhe deixá-los para trás. O Nolan então retorna à cidade e entrega a esfera para o Uli, que começa a preparar uma enorme explosão. Em seguida, ele se junta aos moradores da cidade e assume a posição na falésia, mirando em um estreito desfiladeiro fora de Defiance. No meio disso, um homem da raça Catan simplesmente foge da batalha por medo, deixando o ataque furioso. Assim que Vullian se aproxima do portão principal, os residentes abrem fogo e tentam detê-los até que Wooly conclua a preparação explosiva. No entanto, estava ficando claro de que estava ficando muito difícil por conta do esmagador número de inimigos. Justo quando parece que a cidade estava prestes a ser invadida, a Alyssa retorna liderando alguns Spart Riders, ganhando tempo suficiente para o Wooly completar a preparação. Em seguida, todos os moradores se retiram para o interior. O Uli aciona a explosão, eliminando toda a força Vulga. Na sequência, Amanda é vista descansando na instalação médica após sofrer algumas lesões leves. O Nolan a visita para relatar que 41 pessoas perderam a vida na batalha. Ao escutar isso, ela diz que ele deve descobrir quem enviou os Vulga e qual é o objetivo deles. Ela também entrega para ele um distintivo de xerife, oferecendo a ele para se tornar o novo responsável pela lei, com a sua filha sendo uma das delegadas ali. E quando ele hesita, Amanda persuade ele, destacando que Defiance é um bom lugar para se viver. Em outro lugar, nós vemos a ex-prefeita Nick conversando com um homem chamado de Birch em um restaurante. Através da conversa deles, é revelado que eles são os responsáveis por chantagear o Ben. Eles queriam que os Vulga atacassem e destruíssem Defiance por razões ainda não reveladas. No dia seguinte, ele é acusado de covardia e é enforcado na cidade para passar pelo ritual de purificação, uma tortura ritual antes da execução. No entanto, o Nolan e Arisa chegam ao local e impedem isso de acontecer, enfurecendo do ataque. O Catan chega, mas permite que o ritual continue. Ela leva o Nolan para uma conversa particular e explica que não pode ir contra as religiões das raças. Ela conta a ele sobre um incidente anterior, quando os oficiais da cidade foram de porta em porta para impor vacinas obrigatórias em crianças alienígenas, a ação que resultou na morte de muitas delas. Desde então, a cidade permite que cada uma das 8 raças alienígenas pratique suas crenças sem interferência humana. O Nolan questiona a moralidade desse enfoque, mas a Amanda afirma que é necessário. Enquanto isso, Burt infiltra na enfermaria e acorda o Ben inconsciente ao injetar uma substância na sua testa. Ele ameaça executar um antigo plano relacionado às minas, ou então prejudicará a família do Ben. Por outro lado, Rafé estava descontente com a sua filha, concordando em se casar com Alak. Ele a proíbe de voltar para casa, a menos que cancele o casamento. Em contraste, a família Tar apoia o casamento, planejando assegurar sua vantagem contra os Mkal, assim que seu filho se casar. Pouco depois, o Rafé recebe uma ligação informando sobre uma explosão em uma das suas minas, o que os preocupa. Ele se apressa para o local e algum tempo depois, o Nolan e Amanda também chegam à mina, onde o Rafé relata que o Ben atacou os guardas e escapou para o subsolo com 20 kg de produtos químicos explosivos. Após mais discussões, o Nolan descobre que o eixo M leva a San Luis e que algumas seções da cidade antiga ainda estão intactas subterrâneas, devido à terraformação que a cobriu. O caminho mais rápido para descer é passar por um labirinto de túneis com quedas acentuadas e rochas afiadas, chamando de ninho de rato. Apesar do perigo, o Rafé, acompanhado por alguns mineiros, decidem descer.
o Nolan também decide se juntar a eles para garantir que todos estejam seguros. Mais tarde, no escritório da Amanda, a Nick a visita para informar que estava saindo da cidade por algum tempo. Amanda expressa seu desejo de interromper a exibição do Catan nas ruas, mas a idosa discorda, apontando que é tudo que as raças alienígenas têm restante. Após uma breve conversa, a Nick sai em um carro com Bert, simultaneamente seguido pelos túneis subterrâneos. O grupo chega à antiga São Luís, e no caminho, o Rafael informa que há uma usina nuclear subterrânea, que deve ser onde o Ben estava escondido. Se explodir, a radiação matará todos. Horas depois, eles chegam à usina nuclear e são subitamente atacados pelo Ben. Após um breve tiroteio, o grupo consegue prendê-lo, apesar do impulso imediato de vingança do Rafael. O Nolan lembra que eles precisam mantê-lo vivo para descobrir quem estava por trás de tudo isso. No entanto, o Ben provoca o Rafael ao revelar que o Luke estava tentando ganhar dinheiro para abandonar a Defiance e o seu pai, o ajudando. Acontece que ele odiava o pai pelo que ele havia feito à sua mãe. Nesse momento tenso, o Ben se joga na arma do Rafael e puxa o gatilho, se matando. Do lado de fora, a Arisa vai para a reunião de Catan e observa enquanto colocam pedras nas cestas, adicionando peso que estica o corpo de ela. Incapaz de tolerar mais esse ritual, ela sobe e corta o grupo, forçando o Datak a recuar temporariamente, mas ele promete retornar mais tarde. O Nolan relata sobre a morte do Ben, deixando a prefeita visivelmente chateada. Na próxima cena, é realizada uma cerimônia memorial para as 41 pessoas que morreram defendendo a cidade dos Vulga. Enquanto isso, o Rafael luta para compreender as últimas palavras do Ben sobre Luke. Ele examina as coisas do filho e descobre mapas, uma quantia de dinheiro e um estranho objeto de ouro, indicando que o Ben estava certo. Em outro lugar, ela tem uma última refeição com a sua família antes de partir com o Datak. Ele expressa gratidão ao seu líder por permitir que passasse algum tempo com a sua família. Depois o homem é encontrado morto em frente ao escritório do xerife. Vários dias depois, um dos residentes de Defiance é visto correndo na floresta. Durante isso, ele é seguido por um desconhecido. Ela recebe uma chamada do Nolan, convocando-o para a cena do crime com Tommy. Chegando lá, eles descobrem que o corpo do corredor foi brutalmente mutilado e a medula óssea foi sugada. Em meio à investigação, a Arisa tem uma visão estranha que a distrai por um momento, mas ela mantém para si mesma. Em seguida, cortamos para a casa de prostituição, onde a Kenya estava atendendo um cliente. De repente, numerosos espinhos simplesmente aparecem, resultando na morte do homem. Em um estado de pânico, a Kenya entra em contato com o xerife, que chega ali. O Dr. Le, após o exame, descobre que a vítima foi alvo de feromônios atraindo Hellbugs para matá-lo. A tatuagem do homem morto causa outra visão perturbadora na Arisa. Ela sai e o seu preocupado pai a segue, parecendo estar ciente das suas visões recorrentes. Ele a lembra de que elas não são reais. Pouco depois, eles encontram uma bolsa de ovos de Hellbug vazia, algo que não se encontra fora do ninho. Isso os leva a acreditar que alguém estava por trás dos ataques de Hellbug. Enquanto isso, na residência Tar, a família estava jantando com a Christie e durante a refeição, o Datak a insulta na sua língua nativa. Ela, que tem aprendido o idioma, entende o insulto e se ofende. Isso leva a se desculpar e a se afastar. Seguido pelo Olak fora da casa, eles são surpreendidos pelo surgimento repentino dos Hellbugs. Ouvindo seus gritos, o Datak vem para ajudar e consegue matar os insetos. Ele escolta a Christie de volta para casa e o Rafael agradece por salvar a sua filha. Pouco depois, o Nolan e seu grupo entram na casa do Rafael para investigar o problema com os insetos. Ao verificar se algum deles foi alvo, descobrem-se que as roupas da Christie estão impregnadas com feromônios. Como resultado, o Nolan diz a ela para queimar suas roupas e tome um banho para se livrar deles. Eles então começam a questionar Rafael sobre suas vítimas, e esse último revela que os dois homens mortos já venderam terras para ele no passado. O Nolan acredita que os ataques estão de alguma forma conectados a isso. O Nolan questiona sobre todos os detalhes do papel, e o Rafael explica que não havia nada ilegal quando comprou a terra, mas os dois homens a adquiriram de uma família de alienígenas. Quando Nolan vê a assinatura nos papéis, ele sente que algo estava errado. Enquanto isso, a Arisa tem outra rodada de visões, dessa vez focado em Ren, uma das mulheres dos Spirit Riders. Perturbada, ela corre em direção a um campo próximo para respirar um pouco de ar fresco. No entanto, quando as visões perturbadoras persistem, retratando conflitos entre os humanos e os alienígenas, ela começa a entrar em pânico. O Nolan se aproxima dela e a acalma.
Mais tarde os dois vão ver o Sukar, o líder dos Spirit Riders, para poder falar sobre Ren. Apesar de inicialmente hesitar, o Sukar eventualmente concorda quando ela lhe conta sobre suas visões. Isso também o faz perceber que ela possui a habilidade de ver o passado, o presente e o futuro, sem realmente estar presente nos eventos. O Sukar atribui essa habilidade ao deus Iretiet Ezu. Considerando a Arisa abençoada, ele a ajuda a usar suas habilidades realizando um ritual. Ao fazer isso, ela consegue acessar essas visões mais claramente. As visões revelam o trágico passado do Ren, cujos pais foram assassinados pelos mesmos dois homens que foram mortos anteriormente porque não queriam vender suas terras. Em retaliação, ela usou suas habilidades para soltar os Hellbugs nos dois homens. Arisa também localiza o ninho dos Hellbugs, onde Ren estava atualmente escondida. Armados e com essas informações, o trio se dirige ao ninho dos Hellbugs, localizado em um armazém. Chegando lá, eles descem por um longo poço via elevador antes de seguir mais para o interior. Eles se cobrem com os excrementos dos Hellbugs para que os insetos não os percebam. Depois de se deparar com diversos insetos nidificando no fundo, junto com o que era claramente a rainha, ela atira e exige que o resto deles se desarme. Ela também ameaça libertar os Hellbugs contra eles, mas Arisa tenta argumentar, dizendo que ela vingou a morte dos seus pais. Apesar disso, a Ren permanece irredutível e liberta feromônios. Em retaliação, Arisa joga uma faca nela, enquanto Nolan pega o recipiente do feromônio e o joga na Hellbug rainha, fazendo com que os insetos jovens a ataquem. O grupo então entra no elevador e o Nolan detona a bomba, explodindo todos os Hellbugs em pedaços enquanto sobem. Na sequência, a Amanda anuncia que a terra que o Rafé não possuía legitimidade será devolvida aos Iratietes, e eles alugarão a terra de volta para ele. Essa resolução aproxima a relação entre os Iratietes e humanos após anos. Então essa história é terminada com a Ren na prisão, aparentemente aceitando o relacionamento da sua filha com Alec, e Nolan acalmando Arisa, que continua a ter visões perturbadoras enquanto dorme.